Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos. Desejo a todos vocês um bom dia. E graças a Deus, meus irmãos, todos nós estamos aqui com vida, paz, saúde, segurança e também no conforto de Deus. E como sempre, meus irmãos, graças a Deus, mais uma noite e mais um dia se passou. Ou seja, um dia menos para a volta do nosso Senhor Jesus. E a pergunta de hoje, meus irmãos, é: quando devemos responder? Quando devemos ficar calados? E como saber se devemos responder ou não? É sobre isso que a gente vai meditar hoje. E o verso que nós vamos usar se encontra em Provérbios, capítulo 26, 4 e 5, que diz assim, olha: não respondas ao insensato segundo a sua astúcia, para que não te faça semelhante a ele. E ao insensato responde segundo a sua astúcia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Então aqui, meus irmãos, para nós entendermos, antes da gente voltar para o texto, vamos imaginar que você está numa discussão. Uma pessoa disse algo que você claramente discorda, mas você sabe, não precisa de muito, você sabe que se você continuar, independente de qualquer coisa que você falar para ela, se você falar alguma coisa, vai continuar gerando conflito e debate, e pode ser que no final você se enraiveça, né? Fique irado e diga uma besteira. Aí você se torna igual ao tolo. Mas os irmãos entenderam o que a palavra de Deus aqui disse? Primeiro ela vem dizendo, olha, não responda ao tolo ou insensato. E depois ela disse, olha, responda ao tolo. Aí a gente fica confuso, não fica? Porque a gente olha para esse texto e a gente fala, olha, a Bíblia ela nunca se contradiz. Meus irmãos, a Bíblia nunca se contradiz. Nunca, nunca. Você pode ler os textos. Se ela estiver se contradizendo, significa que você não está entendendo. Deve orar, meditar, falar, Senhor, não estou entendendo esse texto, me ajuda. Mas aqui, meus irmãos, nesse texto é um após o outro. Então é fácil, não é tão difícil assim da gente entender. O que é a Bíblia? O que Salomão ele quis dizer aqui? O segundo homem, né, depois de Jesus, mais sábio que viveu aqui na Terra. O que ele quer dizer com isso? Que existem momentos, meus irmãos, que devemos ficar calados. Existem momentos que, às vezes, nós devemos ficar calados, é claro, mas dizer uma pequena resposta breve, por causa da educação, tudo depende do momento. E, às vezes, realmente, nós precisamos falar. Porque senão fica sem a verdade e os tolos pensam que eles estão certos. Vou dar um exemplo para os irmãos. Jesus. Teve uma época que os fariseus chegaram em Jesus e falaram assim, olha, mas e a questão dos impostos? Ali claramente era uma armadilha. Eles queriam que Jesus falasse que devia pagar os impostos ou que não devia pagar. Eles iam falar assim, pois bem, ou de um jeito está roubando a Deus, ou de outro jeito está roubando, né, as leis humanas. Porque, claro, Deus pede para que a gente siga as leis divinas, mas também temos que colaborar com as leis humanas. E então o que Jesus ele respondeu? Sabendo da armadilha, ele disse o quê? Olha, dai a Deus o que é de Deus, as ofertas e os dízimos, e dai a César o que é de César, os impostos. Todas as pessoas, né, estão sobre essa questão de dar impostos. Então aqui nós vemos claramente um caso onde foi necessário responder alguma coisa, mas também não ficou discutindo, apenas disse e Jesus continuou o seu caminho, porque eles poderiam continuar discutindo, mas não havia necessidade disso. Agora um outro momento, por exemplo, em que Jesus não respondeu nada, meus irmãos. Aquele caso quando ele foi levado lá para Herodes. Vou ler para os irmãos para nós contextualizarmos melhor. Diz assim, ó, Lucas 23, 8 e 9. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo. Por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Por quê, meus irmãos? Aqui, claramente, Herodes queria fazer um show. Ele queria fazer um espetáculo para todas as pessoas que estavam ali, para eles poderem dar risada, ficarem caçoando de Jesus. Algo desse tipo. E também, o que mais Jesus poderia ter falado para Herodes, né? Porque a gente bem sabe que os discípulos ali, as pessoas que seguiam a Cristo, já tinham tentado trabalhar com Herodes e Deus, ele conhece o nosso coração.
Jesus também, conhecendo ali o coração de Herodes, percebeu que nada que ele fizesse, nada que ele falasse, por mais bonito que fosse, iria mudar o coração de Herodes. Mas a questão é, nós não somos como Jesus, não conseguimos ver o caráter da pessoa, o que ela está pensando, mas conseguimos entender a situação. Deus, ele nos dá essa capacidade. E aqui vemos um momento onde não era necessário. Por quê? Jesus aqui, eles ficou calado porque eles queriam somente um espetáculo. Mas, por exemplo, existe uma situação onde o nosso apóstolo Paulo, ele falou e falou duro ainda. Vou mostrar para os irmãos. Está em Atos, capítulo 13, versículo 8 e 9. Vem dizendo assim, ó: mas opune-se Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, e também o 10, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Então aqui, meus irmãos, a gente fica até um pouco assustado, né? Pela forma aqui com que Paulo falou. Mas por quê, meus irmãos? Aqui, o mágico, né? Ele estava querendo o quê? Ele estava atrapalhando o procônsul. E o procônsul, ele queria escutar a palavra de Deus. Eles estavam pregando, estavam falando, trazendo verdade sobre Jesus, e ele estava atrapalhando, de alguma forma. E então, Paulo chega nele e fala, olha, por que você está fazendo isso? E chama o pecado dele pelo nome. Então, os irmãos entendem? Existem momentos, meus irmãos, que não devemos falar nada. Existem momentos que devemos falar com amor, às vezes com dureza. E existem momentos que requer apenas algumas palavras. Teve um caso de Neemias, né? Quando ele estava na reconstrução de Jerusalém, e agora eu esqueci o nome das pessoas, mas eles ficavam chamando Neemias para descer lá de cima, e Neemias falou assim, olha, calma, eu não posso descer agora. E continuou ali trabalhando. Apenas um exemplo para os irmãos entenderem. Então, meus irmãos, a questão verdadeira, qual que é? Que nós devemos nos preparar. Que nós, cristãos, devemos saber como nos portar, como ser dominante, saber como resolver esse tipo de conflito. E o único jeito, meus irmãos, de resolver tudo da forma certa, de um jeito cristão, da forma que Jesus responderia, é como? Conhecendo a Jesus, procurando ter uma experiência pessoal com Ele, lendo a palavra de Deus o mais constante possível, orando, conversando com Deus, meditando nos pensamentos do Senhor. Porque, meus irmãos, somente com Cristo poderemos ser transformados assim. Porque senão, seremos apenas mais um dos tolos, mais um dos insolentes que a Bíblia relata. Sabe por quê? Tem um texto também que diz assim, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, meus irmãos, que todos nós possamos refletir. E se você está passando alguma situação assim difícil, onde você não sabe o que responder, está com dúvida, ou às vezes até mesmo já disse algo e agora está preocupado se deve falar mais alguma coisa ou se deve ficar em silêncio, converse com Deus, meu irmão. Ajoelha, ora, leia a Bíblia, porque pela palavra de Deus é a forma que nós sabemos que Deus ele responde, né, as nossas orações, os nossos pensamentos, para que todos nós, meus irmãos, juntos, possamos ser transformados. Amém? Esse era o meu desejo de oração a cada um dos irmãos, que Deus possa abençoar a todos. Se você ainda está aqui nesse vídeo, se quiser pode curtir, compartilhar e também comentar.